amigos da UCAV, estamos de volta aqui para mais um bate-papo a respeito dos nossos amigos do reino animal, dos nossos irmãos menores, né? E hoje, lembrando novamente que muitas dessas informações são facilmente encontradas nesse opúsculo, tá? Que é feito pelo Grupo MOVE e também em parceria com a FEB, tá? Então, esse Grupo MOVE fez um catálogo com várias anotações, recomendações, orientações feitas a nós pelos nossos mentores do plano espiritual com relação à nossa ética, à nossa maneira de tratar nossos irmãos menores na jornada da evolução, tá? Então, esse grupo fez e eles disseram que ainda vai crescer, que esse opúsculo ainda vai ter mais informações adicionadas, né? Então, a gente vai citar aqui o livro Alvorada do Reino, que é uma psicografia do Chico, ditado pelo Espírito de Emmanuel, onde Emmanuel nos pede para lembrar, né, dos elos que nos ligam aos animais, aos irmãos menores, porque nós só estamos à frente na questão evolutiva, mas que nós já estivemos nesse reino. Então, ele nos solicita a lembrar disso, a lembrar desse nosso elo de ligação com eles e ter mais misericórdia com eles, né? Ele nos pede para colaborar com a extinção da crueldade com que os animais são tratados por nós, seres humanos, os racionais. E então ele nos pede isso para tentar diminuir essa crueldade, diminuir esse jeito de tratar mal os nossos irmãos menores e termos mais misericórdia, né? No livro O Consolador, Emmanuel também nos traz uma pergunta que é feita a respeito da caçada, né? E aí ele vem dizendo que, à medida que a gente evoluir, a gente vai entender que essa caçada não faz o menor sentido, que qualquer tipo de caçada, qualquer tipo de extermínio vai contra a lei de Deus, né? Vai contra a lei do Criador, né? Então ele diz aqui para nós que quando a gente avançar mais em termos espirituais, que a gente não vai tolerar mais o carrasco, e não só o carrasco que executa seres humanos, mas também os que fazem isso com os animais. Porque a gente vai, à medida que nós formos mais espiritualizados, a gente vai compreender que eles são nossos irmãos menores e que estão aqui para serem amados e educados por nós. Então, ele diz aqui que mais para frente a gente vai entender, então a classe dos caçadores não terá mais sentido. E aí ele fala para a gente a respeito disso, que a gente acha que caçador é só aquele que caça longe, mas que essa matança também diz respeito aos animais que estão mais próximos de nós. Ele segue dizendo que a gente pode pensar, mas se a gente não pode matar bicho nenhum, como é que ficam, né, os animais que nos trazem prejuízos à saúde, que nos trazem, que são daninhos, né? E é interessante que nesse aspecto ele fala o seguinte, eu vou até ler direitinho. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade de seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens ferozes e daninhos. O caluniador não envenena mais do que uma serpente? O armamentista ou o político ambicioso, que montam com frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão da floresta, o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho e da inteligência e no coração,
terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior da vida terrestre. Ou seja, esses animais que hoje são selvagens, né, a gente já vê hoje muitos animais ditos selvagens que já são criados, né, próximos ao homem e demonstrando afeto, inclusive por seres que não são da sua mesma espécie. Né? A gente vê é, animais ditos selvagens ajudando a criar ou cuidar de animais de outra espécie, né? Cachorros convivendo pacificamente com leões em santuários, né? Animais domésticos convivendo. Então, eu acredito que no futuro, quando passarmos a regeneração, os animais também vão estar evoluindo. Eu acredito que eles já estão evoluindo. Ainda ontem, eu estava lendo a respeito de um pássaro, esqueci o nome, Churchill. Ai, não me lembro, vou tentar me lembrar e colocar. Antes, ele não se alimentava sozinho, o ovinho era colocado no ninho de outro pássaro, ele então derruba os outros filhotes para ficar sozinho, não é o cuco, é um outro pássaro. E depois, mesmo que a comida esteja nos pés dele, ele não come. Ele espera que outro pássaro venha dar a comida para ele, colocar a comida na boca. E esse pesquisador estava observando que eles já estão começando a comer sozinhos, já não estão sendo tão usurpadores assim. Então a gente vê que mesmo no mundo animal existe um processo evolutivo. Existem cães que são como crianças, que convivem. A gente nem precisa falar, é só olhar a quantidade de vídeos que tem hoje acessíveis na internet, mostrando essa feliz convivência entre animais de espécies que antigamente a gente julgava impossível, né? Impraticável. Galinha criando gatinho debaixo das asas. Ai, eu achei tão lindo. Bom, seguindo aqui com a nossa leitura, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos traz uma passagem em que ele nos lembra, né, que o animal também está sujeito a uma luta danada para evoluir, para se alimentar, para sobreviver, além de ter que lidar com o nosso mal, né, o mal que nós causamos a eles, invadindo as suas moradias, invadindo suas terras para criar, para colocar, para construir moradias, ruas. Então, além deles terem que lutar para sobreviver, ainda tem que lidar com essa invasão do ser humano no seu habitat, né? E ainda fala para nós sobre o absurdo do massacre que os seres humanos fazem com os animais para conseguir esse avanço nas terras, para conseguir ampliar construções, às vezes até nem são necessárias, mas às vezes são, mas às vezes não. Mas será que não daria para fazer isso com um certo equilíbrio, com mais ética, né? Pensando numa área de preservação, né? Seria melhor para todo mundo. E Leon Denis, cita também o absurdo, né, do sofrimento dos bichinhos que são sacrificados nos laboratórios para serem dissecados ainda vivos para poder estudar remédio, a aplicação de uma série de coisas, né? Então, assim, a gente vê que tem muitas coisas que o ser humano ainda precisa evoluir, que o ser humano ainda precisa melhorar bastante, né? Seguindo mais à frente, a gente está com 9 minutos, eu acho que dá tempo. Eu queria citar aqui, eu gostaria bem de ler. André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, que é uma psicografia do Chico, vem nos dizendo o seguinte:
Entre abusos do sexo e da alimentação, desde os anos mais tenros, nada mais fazíamos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerescências psíquicas? Ou seja, é o instrutor Alexandre que está fazendo uma exortação a esse abuso na alimentação, no sexo, nos hábitos do ser humano e as consequências disso. Então, o que ele está dizendo para o André Luiz é assim: se a gente for pensar em tudo o que a gente está fazendo em termos de desordens sexuais, né, os abusos nessa área e na alimentação, não é de se admirar que nós tenhamos tantos problemas de saúde, né? E ele continua dizendo: André, meu caro, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para trabalho de evolução, por meio da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrevermos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastamos ou não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Então, ele nos traz, né, essa afirmação, porque os animais confiavam em nós, eles confiam em nós, né? Então, os animais, as plantas, tudo o que existe, as pessoas que ainda estão, né, nós todos que ainda estamos no processo evolutivo, a gente conta com quem está acima. A gente está sempre pedindo aos mentores que nos orientem, que nos ajudem, né? Eles, por quê? Porque nós entendemos que eles já estão num nível superior ao nosso em termos de compreensão, de aprendizado. E é exatamente esse o papel que o Criador espera que nós desempenhemos junto a quem está antes de nós, né? Antes no sentido de menos aprendizado, menor evolução. Então, os animais, por exemplo, que estão ainda um degrau abaixo, né, em termos de consciência e compreensão, eles estão aqui para que nós os ajudemos. E é a nossa caridade que vai nos salvar. E a nossa caridade, entendo eu, inclui esse amor ao próximo, amor aos irmãos da humanidade que ainda não tem esclarecimento, amor aos seres da criação que são colocados aqui para nossa oportunidade de ajudar. Então, o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade de ajudar? Será que nós estamos sendo éticos? Será que nós estamos sendo justos? Será que nós estamos sendo amorosos? Ou será que a gente ignora tudo isso, né? E aí pensa, animal não tem problema, né? Mas eles são filhos de Deus, como nós também. É só uma questão de diferença de espécie. Eles são os mesmos filhos de Deus que nós, os mesmos filhos de Deus que Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus está muito mais na frente de nós em termos de evolução e nós em relação aos animais. Então, o Criador conta conosco para cuidar da criação dele, para ajudar essa criação a evoluir também. É com isso que o Criador conta, né, conosco. Então, era uma reflexão que eu queria trazer para hoje a respeito da ética, da nossa ética em relação aos animais. O que é ser ético? E o que é ser ético com os nossos irmãos na criação?
Era isso, gratidão ao Luiz, gratidão ao dirigente da UCEAV, gratidão aos mentores que nos auxiliam nesse trabalho, gratidão a todos vocês, a cada um que nos ouve e que ajuda a divulgar. Vamos compartilhar esses vídeos para ajudar os nossos irmãos menores. Gratidão.